Terminamos o primeiro bloco, falamos sobre a quinta praga. E parece que a Graziele tinha uma pergunta, pois não? Não ficou muito bem claro sobre a vinda do falso Cristo. Ele vai vir nessa quinta praga e aqueles que não têm mais a oportunidade de salvação, eles irão acreditar que é realmente o Cristo? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, o falso Cristo não se manifesta na quinta praga. Ele já se manifestou antes do fechamento da porta da graça. Abra comigo e leia um texto aí da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses. Qual é o tema do capítulo 2 dessa segunda carta? Na minha Bíblia diz assim: a vinda do Senhor, certo? A revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Olha para o versículo 1, segundo Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema que Paulo está tratando aqui? A volta de Cristo, certo? Com relação à vinda de Jesus Cristo, nós vos exortamos. O tema é a volta de Jesus. Olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Cristo. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes que Cristo volte, o próprio Satanás vai fazer parecer ser ele o Cristo voltando. E quando ele fará isso? Antes que se feche a porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça durante as pragas, o ímpio já está perdido. O diabo não lucraria com isso. Então ele fará isso antes que se feche a porta da graça, durante o lançamento do decreto dominical. Por quê? Porque aí ele pode arrastar ainda muitos para a perdição. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer parecer ser o Cristo, baixando a terra, e quando aqui chegar, vai começar a pregar e ensinar como Cristo fazia, vai fazer um monte de sinais, milagres e maravilhas, e o povo vai achar que ele é o Cristo que voltou. Você entendeu a artimanha de Satanás? Agora, por que é que ele também volta? Lembra que eu falei para vocês de que todas as igrejas vão estar se unindo em torno de duas doutrinas? A crença de que o domingo é o dia santo e que a alma é imortal? Mas o que dizer das pessoas não cristãs? O que dizer, por exemplo, do mundo muçulmano, que não aceita a Cristo nem a Bíblia como verdade? Como eles vão se unir às igrejas? Independente do movimento, religioso ou não, todos esperam a manifestação de um libertador. Pegue, por exemplo, o movimento Nova Era. O movimento Nova Era está esperando a vinda do Maitreya, que é o libertador para eles. Qualquer segmento hoje espera a chegada de um libertador. O que o diabo vai fazer? Ele vai reunir nele a expectativa de todos os povos. Então todos vão achar que ele é o libertador que eles esperavam. Por quê? Por causa dos bens temporais que ele estará fazendo pelos povos. Aí o ecumenismo chegará ao seu ápice, porque agora o Cristo está em nosso meio e nós todos nos unimos. Mas quando acontece esse ecumenismo, o povo remanescente de Deus está pregando que esse é o falso Cristo, que há uma lei a ser obedecida, que a marca da besta não deve ser aceita.
então o mundo inteiro vai ser evangelizado. Porque Jesus falou que assim tem que ser, em Mateus 24:14. Este evangelho será pregado, então virá o fim. E quando o mundo inteiro for evangelizado, Jesus termina a sua obra mediadora. Todos os que aceitaram a salvação estão salvos, todos os que rejeitaram estão perdidos, e ele sai do santuário. Quando ele sai do santuário, começam a cair as pragas. Patrícia. Recentemente, o Papa se reuniu com outras denominações religiosas no intuito de promover a paz mundial. Nós podemos dizer que é isso se cumprindo? Claro, nós estamos a passos largos no movimento ecumênico. Várias reuniões estão acontecendo. As igrejas estão se unindo. Agora, olha que interessante. O ecumenismo vai ser coroado com a vinda de Cristo, que na realidade é o falso Satanás. É o falso Cristo, é Satanás. Só que quando todas as igrejas se unirem, Jesus terminou sua obra no santuário, ele sai do santuário, aí começam a cair as pragas. Aí agora os ímpios que estão seguindo esse falso Cristo, começam a receber as pragas. Aí eles vão perguntar para o próprio Cristo, escuta, você não é o Cristo? Você não está em nosso meio? Nós todos não nos unimos como igreja? E por que agora das pragas? E sabe qual será a resposta que o diabo dará? Sabe por que as pragas estão caindo? É porque há um grupo que não se uniu conosco. E é por causa desse grupo que Deus está irado. Se esse grupo for exterminado, as pragas cessarão. E então sai o decreto de morte de Apocalipse 13. Está lembrado o decreto de morte? É agora que ele sai, durante as pragas, com essa justificativa. Se nós exterminarmos aqueles que não se uniram e os que insistem na observância da lei de Deus e do sábado, as pragas cessarão. É nesse contexto que chega o decreto de morte de Apocalipse 13:15. Vocês estão percebendo como é que o Apocalipse constrói os eventos do final da história? E então as pragas estão caindo, sai o decreto de morte, os ímpios se unem contra os justos, que já estão selados, e quando eles tentarem matar os justos, Cristo se manifesta e liberta seu povo. Por quê? Porque eles não podem mais morrer agora, porque eles já estão selados. Então, vamos ver quais são os eventos da